Então, a questão de número 12, né? Uma questão de um pontinho, do capítulo 29, do Rally de 10ª edição, diz o seguinte: na figura 29, tracinho 43, e essa figura aqui, tá? Dois fios retilíneos longos, separados por uma distância de d igual a 16 centímetros, conduzem correntes I1 igual a 3,61 miliamperes e I2 igual a 3 vezes I1, certo? Dirigidas para fora do papel. Aí, letra A. Em que ponto do eixo X o campo magnético total é zero? E letra B. Se as duas correntes são multiplicadas por 2, o ponto em que o campo magnético é zero se aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou permanece onde está? Então, eu vou tentar desenhar aqui a figura, né? Que havia lá, certo? É mais ou menos assim. Aqui a gente tem um fio e aqui a gente tem um outro fio, beleza? Aqui é o eixo X, né? Aqui é o eixo Y. E lá na questão ele falou, né, que aqui a gente tem uma distância D entre os fios, certo? Beleza. Aqui no fio 1 a gente vai ter a corrente I1 e aqui no fio 2 a gente vai ter a corrente I2. Na letra A, ele quer saber em que ponto do eixo X o campo magnético total é zero. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o eixo X aqui. Então a gente tem um fio aqui, o fio 1, aqui a gente tem o fio 2, beleza? E aí, para a gente saber, né, em que ponto o campo magnético total é zero, a gente vai analisar qual é o sentido do campo magnético que existe em cada um desses fios. Então, por quê? Porque o ponto ele pode estar aqui antes do fio 1, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui, beleza? A gente vai analisar o sentido do campo ao redor de cada um desses fios, beleza? E aí como é a gente vai fazer? Bom, como a corrente ela está saindo do plano, a gente percebe aqui por conta dessa imagem aqui, onde a gente tem um círculo, né, e um ponto, né, representando aqui o fio. Então isso significa que a corrente ela está saindo do plano. Então a gente vai pegar, né, aplicando a regra da mão direita, e aplicar a regra da mão direita vai ter esse mesmo sentido aqui. Beleza? Então, é de cara e a gente já percebe que entre os fios, a gente já tem aqui, ó, umas setas, né, que estão em sentido oposto. Isso significa que o campo, em algum ponto entre esses dois fios aqui, vai se anular, né? Porque aqui a gente tem setas no sentido oposto, né? E aí as correntes, né, tanto dos dois fios, a gente percebe que elas têm o mesmo sentido. E aí, assim, o campo ele só pode se anular na região entre esses dois fios, conforme a gente vê aqui nessas duas setas, beleza? E aí acontece também que a gente precisa observar a distância, né, que esse ponto que nós estamos considerando aqui, ó, que é o ponto em que o campo magnético é zero, é nulo aqui, o campo magnético total, beleza? A gente tem que ver também a distância desse ponto para os fios. E aí, como é que a gente analisa? Bom, eu vou fazer uma outra figurinha aqui. Aqui a gente tem o fio 1 e aqui a gente tem o fio 2, beleza? E aí ele falou, né, que a distância entre esses dois é d, certo? Aqui a gente tem o nosso ponto que nós estamos considerando aqui, que é o ponto em que o campo magnético é zero. E aí a gente vai considerar que a distância entre esse fio ao ponto aqui, nós vamos chamar de r, beleza? E aí esse ponto aqui, para o segundo fio, a gente vai ser quem? Vai ser o D menos o R, beleza? Então a gente vai colocar aqui D menos R, que é o valor dessa distância aqui entre o ponto e o fio 2. Bom, como a gente está analisando o campo magnético nas vizinhanças de um fio, né, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, que é a equação 29-17, né? Que aqui fala, ó, do lado de fora de um fio retilíneo, beleza? A equação 29-17
fala que o meu campo magnético é igual a 0 I sobre 2πr. Beleza? Então, eu vou aplicar essa equação para os meus dois fios. E aí, considerando o ponto em que o campo magnético será nulo, eu vou igualar essas equações, já que o campo magnético nesse lugar é zero, beleza? Então, eu vou igualar essas equações e aí eu vou descobrir qual é o valor desse ponto. Vamos lá, né? Aplicando a minha equação para o meu fio 1, aqui, esse I aqui vai ser I1, que é a corrente que está passando no fio 1, conforme a que a gente viu aqui na figurinha, beleza? Então, aqui eu vou ter o meu I1, e isso aqui vai ser igual ao meu 2π vezes a distância. A distância aqui até o ponto em que o campo magnético é zero é o próprio R, beleza? Então aqui é R. Eu vou igualar e agora eu vou aplicar esta equação para o meu fio 2, beleza? Então vou repetir a mesma coisa aqui, conforme está na equação. E aqui no lugar da minha corrente I, eu vou colocar o I2. Só que se a gente for ver lá no nosso problema, ele falou que o meu I2 é 3 vezes o I1, beleza? Então lá no lugar do I2, ao invés de colocar I2, eu vou colocar 3 vezes o I1, beleza? Então vamos lá, ó, colocando 3 vezes I1, certo? E agora sobra quem? 2π sobre quem? Aí agora aqui, como é a distância que a gente está calculando, né? Que a gente tem que representar aqui, conforme mostra aqui a nossa fórmula, a distância entre o ponto ao fio, no caso o fio 2, é d menos r. Então, no lugar desse r aqui, eu vou colocar d menos r, beleza? Então, d menos o r, tá certo? E agora, pessoal, eu vou simplificar, né? Vai ficar tranquilo agora. Então, vamos lá. Simplificando aqui, o que que a gente vai ter? Eu posso simplificar isso aqui por isso aqui, certo? O meu I1 eu posso simplificar por I1, tá? Esse 2π posso simplificar por isso aqui. E aí vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar quem? 1, certo? Sobre R é igual a D menos R. Beleza? Bom, se eu passar isso aqui lá para o outro lado, né, da minha igualdade, ele passa subindo aqui para cá, né, para o numerador. Então vai ficar, e esse DR, esse R aqui passa lá para cima, beleza? Então isso aqui vai ficar igual ao quê? Isso aqui vai ficar D menos R, que é igual a quem? A 3R, né? É igual a 3R. Aqui está negativo, passa 4R, então o D vai ser igual a 4R. E significa que R será igual a quem? R é igual a D sobre 4, beleza? Se a gente for ver lá, ele falou que a distância é 16 centímetros, né? Então, esse meu R aqui, vou passar aqui para esse lado para ficar melhor, para a gente resolver. Então, respondendo lá a questão da letra A, é 16 sobre 4, isso aqui vai ser igual, ok, a 4 centímetros. Beleza? Esse é o ponto em que o campo magnético total é zero. Beleza? A letra B ele pede o seguinte, ó, se duas correntes são multiplicadas por 2, o ponto em que o campo magnético é zero se aproxima do fio 1, se aproxima do fio 2 ou permanece onde está? Bom, ele fala, né, que as duas correntes elas são multiplicadas por 2. Isso não vai alterar em nada, né? O ponto em que o campo magnético é zero permanece onde está, beleza? Então essa é a resposta para a nossa letra B. Então, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, acione o sininho e me ajuda a bater essa meta aí de 1000 inscritos aqui no canal. E isso vai me dar mais ânimo e ajudar muitas pessoas que precisarem, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.